Para muitos, a ausência de crença em Deus pode parecer libertadora, enquanto para outros, pode soar vazia e até desesperançosa. Será que vale a pena ser ateu? Quais são as motivações que levam uma pessoa a rejeitar a ideia de Deus e adotar o ateísmo como postura filosófica? E mais importante ainda, quais são as implicações dessa escolha para a vida cotidiana? Fique comigo até o final, porque vamos explorar essas questões de uma maneira que pode transformar a sua visão de mundo, seja você crente ou não. Para começar, precisamos entender as razões que levam uma pessoa a se identificar como ateu. E não estamos falando de uma simples escolha rebelde ou de uma fase passageira, mas de uma decisão profundamente refletida. Muitos ateus relatam que o ceticismo começou ainda na infância, quando as respostas oferecidas pelas religiões não satisfaziam a curiosidade natural. Perguntas como se Deus é bom, por que existe tanto sofrimento no mundo? Ou como pode existir um ser infinito e onipotente que se preocupa com detalhes tão humanos, são frequentes nas discussões filosóficas desde os tempos de Epicuro. A visão crítica sobre a religião, nesse sentido, não é uma novidade e tem raízes históricas profundas. Epicuro, o filósofo grego, argumentava que se os deuses existissem, eles estariam tão distantes e indiferentes aos humanos que a preocupação com suas vontades seria irrelevante. Mas o que leva uma pessoa a realmente romper com a crença em Deus? É importante entender que o ateísmo não é apenas a ausência de crença, mas muitas vezes vem acompanhado de uma crítica contundente às religiões organizadas e ao modo como elas influenciam a sociedade. Friedrich Nietzsche, um dos filósofos mais influentes e controversos nesse campo, afirmou que Deus está morto, referindo-se não a uma divindade literal, mas à perda de relevância do pensamento religioso na vida moderna. Ele via o progresso da ciência e do pensamento racional como evidências do declínio das antigas tradições religiosas. Para Nietzsche, o homem moderno precisaria encontrar novos valores para guiar sua vida, já que a moralidade tradicional estava enraizada em crenças religiosas que não faziam mais sentido. A ciência, por sua vez, tem desempenhado um papel crucial na propagação do ateísmo. Muitos ateus encontram na ciência um refúgio para questões que antes eram respondidas pelas religiões. O avanço da física, biologia e cosmologia fornece explicações naturais para fenômenos que anteriormente eram atribuídos ao divino. Por exemplo, a teoria do Big Bang oferece uma narrativa poderosa sobre a origem do universo que não depende de um criador. Charles Darwin, com a teoria da evolução, desafiou diretamente a visão tradicional da criação, sugerindo que a vida se desenvolveu por processos naturais, sem intervenção divina. Para muitos, essas descobertas não apenas enfraquecem os argumentos teístas, mas também fornecem uma base sólida para uma visão de mundo que não necessita de uma entidade sobrenatural. Mas será que viver sem acreditar em Deus realmente faz sentido? Para alguns, sim. O ateísmo pode proporcionar uma sensação de liberdade, pois a vida é vista como uma oportunidade única e irrepetível de experiência. Não há uma vida após a morte para consertar os erros ou redimir os pecados. Portanto, o aqui e agora se torna ainda mais precioso. O filósofo Jean-Paul Sartre, um expoente do existencialismo ateu, afirmava que o homem está condenado a ser livre, no sentido de que, sem um Deus que defina o bem e o mal, cada pessoa é responsável por criar seu próprio sentido na vida. Isso pode ser visto como uma liberdade absoluta, mas também como um fardo, pois exige que o indivíduo construa sua própria moralidade sem um guia pré-determinado. No entanto, essa liberdade tem um custo. Para muitos, o ateísmo pode levar a uma sensação de vazio existencial. Se não há propósito cósmico, qual é o sentido de viver? Sem uma crença em Deus, a morte se torna um fim absoluto, uma porta que se fecha para sempre, sem a promessa de reencontro com os entes queridos ou de uma justiça divina que recompense os bons e puna os maus. Albert Camus, outro filósofo existencialista, falava sobre o absurdo da vida, a ideia de que buscamos significado em um universo que não oferece nenhuma resposta satisfatória. Para ele, a solução estava em abraçar esse absurdo e viver com intensidade, apesar da falta de propósito inerente. Em um certo ponto do vídeo, gostaria que você deixasse um comentário abaixo dizendo o que pensa sobre esse tema. É um assunto profundo, e a sua opinião é extremamente importante para mim. Se você está gostando deste conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Sua participação é o que faz o canal crescer e continuar trazendo esses debates relevantes. Voltando ao tema, precisamos considerar que, para alguns, o ateísmo não significa necessariamente uma rejeição total da espiritualidade. Embora os ateus geralmente não acreditem em uma divindade ou em uma vida após a morte, muitos buscam alternativas que lhes permitam explorar o que consideram aspectos espirituais da existência. A prática de meditação,
o estoicismo e até mesmo certas formas de psicoterapia podem oferecer um caminho para o autoconhecimento e a paz interior, sem recorrer a crenças sobrenaturais. Isso pode ser visto como uma forma de espiritualidade secular, onde a busca pelo sentido é interna e não guiada por doutrinas religiosas. Do ponto de vista social, o ateísmo também tem implicações relevantes. Historicamente, as religiões serviram como uma força unificadora em várias culturas, fornecendo um conjunto comum de valores e uma explicação para as questões fundamentais da vida. Com o aumento do número de ateus, especialmente em sociedades ocidentais modernas, surge a questão de como manter coesão social e um sentido compartilhado de propósito. Sem uma moralidade ancorada na religião, os indivíduos podem se voltar para princípios éticos universais, como os direitos humanos, ou valores compartilhados, como a justiça e a igualdade. No entanto, essa mudança também pode gerar tensões, já que as bases morais podem variar de acordo com interpretações filosóficas diferentes. Para muitos, a decisão de se tornar ateu é profundamente pessoal e marcada por momentos de dúvida e reflexão. Não é uma decisão que acontece da noite para o dia, mas geralmente resulta de uma série de questionamentos acumulados ao longo do tempo. Richard Dawkins, um dos mais conhecidos defensores do ateísmo, defende que a crença em Deus é como um vírus da mente que se propaga de geração em geração, e que se libertar dessa crença é um passo em direção a uma visão mais racional e científica do mundo. Mas, será que essa libertação é para todos? Muitos acreditam que a fé, mesmo que racional, proporciona consolo e conforto, especialmente em momentos difíceis. Dessa forma, o abandono da fé pode ser visto como um sacrifício da tranquilidade em nome da verdade. O que podemos tirar de tudo isso é que o ateísmo não é simplesmente sobre negar Deus, mas sobre aceitar a responsabilidade de viver sem a certeza de um propósito predeterminado. Se existe um lado positivo nessa postura, ele está na coragem de enfrentar a vida como ela é, sem se refugiar em dogmas. Por outro lado, o negativo pode ser a solidão filosófica e o desafio constante de encontrar significado em um universo que não nos oferece respostas fáceis. Continuando nossa reflexão, vamos nos aprofundar em como o ateísmo pode influenciar não apenas as crenças e o propósito individual, mas também os aspectos práticos da vida. Imagine, por exemplo, como o comportamento ético de uma pessoa pode ser moldado pela ausência de uma crença em Deus. Quando não existe a expectativa de uma recompensa celestial ou a punição de um inferno eterno, o que motiva alguém a agir moralmente? É uma questão que intriga não apenas filósofos, mas também psicólogos e cientistas sociais. Para os ateus, a moralidade não depende de mandamentos divinos, mas é construída com base na empatia, na razão e na experiência humana compartilhada. O filósofo humanista Sam Harris argumenta que a moralidade objetiva pode ser derivada das condições que promovem o bem-estar humano e que essa perspectiva é independente de qualquer crença religiosa. Essa abordagem, entretanto, levanta desafios. Sem uma fonte objetiva transcendente para guiar as decisões morais, surgem divergências sobre o que é certo ou errado, especialmente em questões complexas que envolvem ética médica, direitos sociais e justiça criminal. No entanto, mesmo sem a presença de uma figura divina que define o que é moralmente correto, o ateísmo não implica ausência de valores. Pelo contrário, muitos ateus defendem que o abandono da crença em Deus exige ainda mais responsabilidade, pois não há um ser superior para quem transferir a culpa ou delegar a moralidade. Bertrand Russell, um filósofo e matemático britânico, escreveu extensivamente sobre como a moralidade pode ser baseada em princípios de racionalidade e compaixão, sem a necessidade de uma base religiosa. Diante dessa perspectiva, um aspecto que merece atenção é como o ateísmo lida com o sofrimento e a adversidade. Enquanto muitos se voltam para a fé em busca de conforto, os ateus geralmente buscam explicações e soluções no campo humano e natural. Em vez de ver o sofrimento como parte de um plano divino ou um teste de fé, ele é tratado como uma condição natural da vida, algo que precisa ser enfrentado, quando possível, mitigado. Viktor Frankl, um psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, falou sobre encontrar sentido no sofrimento através da responsabilidade e da atitude pessoal em relação às circunstâncias, mesmo sem recorrer a uma visão religiosa. Ele sugeriu que o sentido da vida pode ser encontrado na forma como enfrentamos nossos desafios, e isso se aplica tanto a crentes quanto a ateus. Outra questão que surge com a perspectiva ateísta é o que acontece com as tradições e os rituais que, historicamente, foram associados à religião. Para muitas pessoas, os rituais religiosos são uma forma de fortalecer os laços sociais e culturais. Mas para os ateus, esses rituais podem ser substituídos ou reinterpretados de forma secular.
Por exemplo, casamentos, funerais e celebrações de Ano Novo podem ser realizados de maneira que enfatize a importância dos laços humanos e a celebração da vida sem referências a divindades. Essa abordagem valoriza o simbolismo e o significado dos ritos, mas os adapta para um contexto secular, focado no bem-estar humano e nas conexões interpessoais. Para muitas pessoas, uma das principais objeções ao ateísmo é a questão da morte. Sem a crença em uma vida após a morte em si é vista como o fim definitivo. Isso pode ser aterrorizante para alguns, mas para os ateus, pode ser um motivo para valorizar ainda mais a vida presente. A consciência da finitude pode servir como um incentivo poderoso para viver intensamente, amar com profundidade e buscar realizações pessoais enquanto há tempo. A ideia de que só se vive uma vez, tão popularizada na cultura contemporânea, reflete essa visão, onde o foco está no agora e na urgência de aproveitar cada momento. O filósofo Michel de Montaigne, que se debruçou sobre a natureza da mortalidade, afirmava que filosofar é aprender a morrer, no sentido de que aceitar a morte como parte natural da vida nos permite viver de forma mais completa. A ciência, como mencionado anteriormente, é um dos pilares que sustenta muitas das crenças ateístas. A visão científica do mundo oferece um senso de maravilha e mistério que não depende de mitos religiosos. Quando olhamos para o universo através das lentes da astrofísica, por exemplo, nos deparamos com a imensidão e a complexidade do cosmos, que evocam sentimentos de admiração e humildade. Para os ateus, esse senso de assombro pode ser experimentado sem a necessidade de uma explicação sobrenatural. Carl Sagan, um dos mais notáveis divulgadores científicos, frequentemente falava sobre o sentimento de sublime que a ciência proporciona, quando compreendemos o lugar minúsculo que ocupamos no universo e, ao mesmo tempo, percebemos a grandiosidade da nossa própria capacidade de entendimento. Entretanto, o ateísmo também pode levar à indagação sobre se a vida é, de fato, apenas matéria. Essa visão reducionista, que vê o ser humano como um conglomerado de processos químicos e físicos, pode ser desencorajante para aqueles que buscam algo além do palpável. Esse é um ponto de crítica frequente por parte de teístas, que argumentam que o ateísmo reduz a complexidade da existência a explicações materialistas que deixam de fora a dimensão espiritual. No entanto, muitos ateus defendem que o fato de a vida ser composta de matéria não a torna menos significativa. Pelo contrário, a singularidade de cada experiência humana, a beleza dos sentimentos e a profundidade das relações não perdem valor pelo fato de serem produtos de processos biológicos. É como a música. Ainda que seja composta de vibrações de ar, seu impacto em nossas emoções é genuíno e profundo. Vamos chegar ao final desta discussão com uma reflexão sobre o que realmente significa viver sem acreditar em Deus. Para alguns, é uma forma de libertação das restrições dogmáticas e uma afirmação de autonomia intelectual. Para outros, é um desafio constante de encontrar propósito e significado em um mundo que não oferece respostas definitivas. No entanto, há uma conclusão poderosa que podemos tirar dessa análise. Acreditar ou não acreditar em Deus é, em última análise, uma escolha que molda a forma como lidamos com a vida, a morte e o significado. Essa escolha não é um destino, mas um ponto de partida para uma jornada de descoberta pessoal e de busca de valores que realmente importam para cada um de nós. Para os ateus, a vida sem Deus pode ser um chamado à autenticidade, uma chance de construir uma existência baseada em convicções próprias, em vez de seguir mandamentos herdados. É uma oportunidade de criar significado e encontrar alegria nas pequenas coisas do cotidiano, sabendo que cada momento é único e insubstituível. Não há respostas fáceis, mas também não há limites para o que podemos alcançar em termos de entendimento, criatividade e conexão humana. A verdadeira questão não é se vale a pena ser ateu ou crente, mas se estamos dispostos a enfrentar os mistérios da vida com coragem, com ou sem a crença em um ser superior. Espero que essa discussão tenha proporcionado novas perspectivas e que, independente das suas crenças, você possa aplicar essas reflexões para viver de forma mais consciente e plena. Afinal, o que realmente importa é como cada um de nós escolhe encarar a sua própria existência e fazer dela algo significativo. Obrigado por assistir até aqui, e se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever agora, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com quem possa se interessar por essa reflexão. Nos vemos no próximo vídeo, e até lá, continue buscando o autoconhecimento e a sabedoria.